Bom, olá. Essa aula eu vou querer falar um pouquinho com vocês sobre genética, né? Aquela introduçãozinha da genética, que é uma genética mendeliana. E para isso, eu só vou revisar alguns termos que são importantes para a gente entender genética. Um dos termos é, por exemplo, homozigoto, e heterozigoto. Qual a diferença, então, que a gente tem entre homozigoto e heterozigoto? Bom, se a gente for pensar na origem da palavra, o homo vem de igual e o hétero é diferente, né? Então, o homozigoto é aquele que vai fornecer zigotos iguais e o hétero, zigotos diferentes, né? A gente pode fazer uma analogia com os termos homossexuais e heterossexuais. Então, o que são os homossexuais? Os homossexuais são aqueles que gostam do mesmo sexo que eles têm, né? E os heterossexuais são aqueles que gostam do sexo oposto. Então, nesse sentido, o homossexual, eu vou dar uma resumida aqui na meiose, só para a gente entender, ele é, por exemplo, o indivíduo que é azão-azão, que na formação de gametas, ou ele vai fornecer espermatozoide azão, no caso do homem, né? Ou então espermatozoide azão. Então, dá pra gente perceber aqui que tanto um gameta quanto o outro vão ser iguais, né? Ou o outro caso que a gente teria seria o azinho-azinho, que o indivíduo pode ou produzir espermatozoide azinho, ou também azinho, considerando que essa carga genética vai ser dividida ao meio. Já o heterossexual, um indivíduo que for heterossexual, ou seja, azão-azinho, ele vai poder produzir espermatozoide azão ou espermatozoide azinho. Então, aqui a gente vai ter 50% da carga genética de um jeito e os outros 50% de um jeito. Aqui, nesse caso, assim como nesse caso, a carga genética vai ser sempre a mesma. Tá? Outros termos que são importantes, a gente viu ali então no caso do homozigoto que a gente tem dois casos, né? Então a gente vai ter que definir o que é o indivíduo dominante e o que é o indivíduo recessivo, né? Então o dominante, nesse caso aqui, ele vai ser representado pelas letras maiúsculas, mas por quê? Porque ele vai ter uma característica que vai ser manifestada quando em heterozigose, ou seja, quando estiver em heterozigose, a característica que vai aparecer é do azão, e não a do azinho. A característica do azinho vai ser inibida. E o recessivo, por sua vez, deixa eu só colocar aqui, característica exibida, né, demonstrada. Exibida não seria o melhor termo, né, mas vamos por aí. E recessivo seria aquele que teria essa característica, então, inibida. Que no caso aqui a gente teria o azinhozinho, né? Então seria a característica que vai ser inibida pela característica dominante, certo? Outras duas palavras que também são extremamente importantes para a gente ter esse primeiro momento de genética é a palavra genótipo e a palavra fenótipo. Então a gente vai tentar pensar também na origem dessas palavras, né? O que é o genótipo e o que é o fenótipo, né? O genótipo é aquilo que está lá no meu gene, certo? Então, genótipo é aquilo que está lá no meu gene, né? Então, a gente vai associar isso daí com as heranças que a gente herdou dos nossos pais, né? São as nossas heranças genéticas, ou seja, onde que elas vão estar? Lá no meu DNA. Né? Já o fenótipo, eu quero que vocês associem sempre a palavra fenótipo com feio, que é aquilo que eu consigo ver, visualizar. É lógico que esse termo, é o que consegue ver, pode ficar um pouco grotesco, digamos assim. Mas é no sentido de é a manifestação do genótipo mais o
meio, mais a influência do meio, né? Mais ou menos assim, por exemplo, se o genótipo for cor de pele negra, a gente vai ter uma sequência de DNA que vai falar sobre melanina, né? Porém, isso vai ser o gene, que foi aquela sequência de DNA, o azão, azim, mesão, bezinho, que a gente tem lá de herança genética. Porém, o fenótipo vai ser essa manifestação do genótipo, né? Uma manifestação do genótipo, mais a influência, né? A influência do meio. Nós mulheres, a gente gosta bastante disso, né? Porque a gente consegue mudar o fenótipo com a influência do meio, né? Então, cabelo enrolado se torna cabelo liso, né? Olhos escuros, a gente coloca uma lente, a gente sempre, né, dá um jeitinho de estar alterando esse fenótipo. Então, a partir disso que a gente tem essa introdução desses termos, né, de genética, que existem outros termos, mas esses são os que mais confundem o pessoal, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, genótipo e fenótipo, a gente começa a um estudo um pouquinho mais apurado, né, digamos assim, do que é